Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, o seu professor. Vamos dar continuidade sobre o assunto da aula passada, que foi China Antiga. Hoje nós vamos ver a segunda parte da China Antiga. Vamos ver sociedade, curiosidades, os guerreiros de Xi'an, como funcionava a parte social, administrativa, desde as dinastias até mesmo algumas curiosidades da China atual. Preparados? Vamos lá? A dinastia é uma sucessão de reis ou governantes de uma mesma família. As dinastias correspondem a um período em que príncipes, reis, rainhas pertencentes a uma mesma família real permanecem no poder. E é uma característica das monarquias antigas e atuais. Como vimos na aula anterior, cada dinastia trouxe a sua contribuição para a formação do Estado chinês que conhecemos hoje, com a sua cultura, sistema político, espaço territorial e também a identidade chinesa. O imperador, ele ocupava o lugar de maior importância na sociedade chinesa. Abaixo dele estavam os ministros da corte, que agiam em seu nome. E em seguida vinha a nobreza tradicional, formada por proprietários de terras que viviam da exploração do trabalho camponês. Essa pirâmide social, ela praticamente não mudou desde a China Antiga, passando pela China contemporânea e também, se a gente for comparar o Estado republicano brasileiro, hoje também tem a mesma característica da pirâmide social, ou seja, a base composta por trabalhadores pobres que mantém a alta elite lá no topo. E nós vamos ver isso mais detalhadamente durante essa aula. Nesta imagem, nós temos a representação de uma dinastia de uma família imperial chinesa antiga, o vô, o pai e o filho, um vai suceder o outro, né, no trono chinês. E aqui nós temos uma imagem atual da monarquia da dinastia de Windsor, britânica, né? A rainha Elizabeth II, com Charles, que vai ser o primeiro na linha de sucessão, o neto dela, o filho do Charles, William, segundo na linha de sucessão, e nós já temos o terceiro na linha de sucessão, que é o George. Isso só para compararmos como que funciona as dinastias desde a antiguidade. E nessa outra imagem, nós temos o sistema social chinês daquela época, que é o imperador aqui na sua liteira, sendo carregado pelos servos, né, pelos seus criados, e nos cavalos nós temos os ministros e a corte, aqueles que seguem, né, de perto o governo do imperador ou ajuda o imperador no governo. Então, os pobres, literalmente, até hoje, como eu disse, carregam nos ombros toda a sociedade elitizada, aquelas que detêm o poder e, ao mesmo tempo, esses poderes são amparados pelos pobres, pela classe baixa. A ampliação das comunicações dentro e fora do império permitiu a formação de um novo grupo de homens ricos, em geral, grandes comerciantes e dirigentes do exército, que viviam luxuosamente na capital chinesa, a cidade de Chang'an, rodeados por escravos, funcionários administrativos, mulheres e criados, como nós vimos na imagem anterior. E aqui nós temos a famosa pirâmide social, sociedade na China Antiga, né? Aqui em cima, os nobres, compostos pelos reis, e abaixo a família imperial ou a família real e aqueles que compunham a alta nobreza, os mercadores e também o exército, os comerciantes, né, que produziam, vendiam os tecidos de seda, cerâmica, os instrumentos de agricultura, entre outras mercadorias, aqueles que pagavam os impostos
e também pagava os salários. E a maior parte da pirâmide social é composta, como eu disse, pelos trabalhadores, os pobres, que vão receber os salários, baixíssimos salários, e pagar altíssimos impostos. Isso no ano de 2021 não mudou muita coisa. E olha que nós estamos falando da China antiga. No outro extremo da sociedade estavam os camponeses, que compunham a base aqui da pirâmide. Eles trabalhavam nas terras dos nobres, a quem forneciam grande parte dos frutos das colheitas. No inverno, esses camponeses retiravam-se para as aldeias, onde se dedicavam ao artesanato e preparavam para as festividades coletivas, até a chegada da primavera. Com o tempo, cresceram os setores intermediários da sociedade, que são representados principalmente pelos mercadores, funcionários do Estado, artesãos e os escribas que vão escrever os documentos e também as suas artes, né, com a sua literatura, contando a história do seu povo e principalmente deixando registrado os feitos dos imperadores. Então, durante um período do ano, eles vão plantar, colher. No inverno, eles vêm para as aldeias, para as casas, e ali, como eles não podem ficar ociosos à toa e precisam também de uma renda, eles vão trabalhar no artesanato. Vão fazer artesanatos para vender, para tirar um lucro para sobreviver. Na China antiga, a agricultura era uma das atividades econômicas mais importantes. Cultivavam-se a cevada, o arroz, o trigo, o melão, a abóbora, entre outros produtos. Outras culturas importantes, eram a da amoreira, cujas folhas serviam de alimento para as criações do bicho da seda e do cânhamo, muito utilizado na produção também dos tecidos. Nessa imagem, nós estamos vendo como funciona até hoje o meio de produção na China, principalmente no norte da China, por ser um país muito montanhoso. Para aproveitar o relevo, o que os agricultores faziam? Escavavam todo o território, faziam essas barreiras para aproveitar o terreno acidentado. Então, aqui dentro, eles vão plantar e vão desviar as águas que vêm das cordilheiras, dos altos das montanhas, aproveitar as águas da chuva para irrigar todo este caminho, né? Toda essa agricultura. Aqui eles estão plantando o arroz, muito cultivado, principalmente no norte do país. Então, aqui tem os agricultores plantando o arroz. Nós vamos ver que esse modo de plantação, de ocupação do solo, também é uma das características das civilizações aqui da Mesoamérica, a mesoamericana e da América Andina, dos Incas, que eles viviam, né? As civilizações antigas aqui da América Central e da América do Sul, em regiões montanhosas. Então, eles aproveitavam todo o declive do terreno, fazendo essas mesmas aproveitamento, né? Esse mesmo aproveitamento do solo. Então, o que aconteceu lá do outro lado do mundo é uma característica similar ao que aconteceu aqui com os nossos vizinhos andinos e mesoamericanos. Os chineses também aproveitavam os bois e os cavalos para o trabalho no campo. Também era utilizado como transporte, meio de transporte. No período Zhou, há indícios de uso de bovinos para arar a terra
e da prática da rotação de culturas, perdão, que permitiam o aumento da produção agrícola. O que é essa rotação? Num período do ano, eles vão utilizar determinada parte de um terreno, depois eles vão passar para uma outra parte, eles vão dividir o terreno em 2, 3 ou 4 e vão deixar, depois da colheita, aquele terreno descansar, para retirar dali todos os adubos, todos os nutrientes, para depois eles reutilizarem aquele pedaço do terreno para plantar. Com isso, as técnicas agrícolas, a produção vão ser sempre eficientes, vão ser produtos bem acessíveis comercialmente falando, né? E nessa imagem nós temos o cultivo do bicho da seda, que eles vão plantar as amoreiras para que o bicho da seda se alimente, depois ele vai formar o casulo de seda e depois os chineses vão fazer os belíssimos tecidos de seda que é mundialmente conhecido desde a antiguidade. Um tecido muito fino, muito requintado e de um alto valor. Nós também temos a língua oficial da China, que é o mandarim. A caligrafia está entre as artes tradicionais chinesas e, diferente dos alfabetos utilizados aqui no Ocidente, os pictogramas representam conceito e não sons, diferente dos nossos fonemas, né? A culinária está entre os pontos de maior diversidade da China. Os pratos típicos reúnem ingredientes dos mais variados e podem ser considerados exóticos para nós, ocidentais. Cada prato reflete o que é disponível em produtos agrícolas, por exemplo, no norte do país. O principal ingrediente é o trigo e no sul o arroz. Então, corrigindo a informação anterior, no sul é o arroz e no norte o trigo. A arquitetura antiga chinesa é marcada por templos magníficos. São palácios que agregam lagos artificiais, como os que são encontrados na cidade imperial ou cidade proibida, conforme estamos vendo na imagem. As casas tradicionais são retangulares e exibem as coberturas com os cantos inclinados para cima, que são tipicamente chineses, como podemos ver aqui na imagem, né? Esses detalhes aqui no telhado das casas chinesas, tanto nos palácios como casas convencionais. O papel da mulher estava restrito à esfera doméstica. Até a Revolução Comunista na China, aos homens era permitido participar de todos os meandros da esfera da sociedade. E além da vida doméstica, as mulheres só podiam atuar na agricultura. Então, as mulheres só podiam sair de dentro do lar para trabalhar na agricultura, ajudando seus maridos ou a sua família. Até porque na China, até hoje, funciona de forma bem cultural a forma patriarcal, onde o homem tem todos os direitos. Até os filhos homens são festejados, enquanto as mulheres ainda passam pelo processo de aceitação dentro da sociedade. Então, quando o casal tem um filho homem, é uma festa. Quando o casal tem uma filha mulher, para eles é uma vergonha. E isso está mudando, mas ainda lentamente, porque a China ainda vive um estado comunista, como nós vimos na aula anterior. Mesmo tendo o nome de democracia, ela não tem liberdade de expressão. A diferença social entre homens e mulheres também era apoiada naquela época pelos confucionistas. Olha aparecendo aí mais uma vez Confúcio, que viam como uma propriedade as mulheres, né? Primeiro dos pais e depois uma propriedade dos maridos. A obediência e a deferência à hierarquia estão entre os costumes mais rígidos da sociedade chinesa atual. A ordem é colocar em primeiro lugar os homens mais velhos,
depois os homens mais jovens e depois as mulheres mais velhas, seguida das mulheres mais jovens. A interação social é regida pelo confucionismo, que prevê a honra, dignidade, lealdade e respeito à antiguidade. Se fosse só olhar a hierarquia, o respeito aos mais velhos, tudo bem. Mas delegar a mulher às margens da sociedade sem direitos, aí não está certo, não é mesmo? Isso é uma crítica do patriarcado mundial. A China é um país ateu, considerando que é um Estado comunista. Mas o taoísmo e o confucionismo são as religiões tradicionais e que são professadas por cerca de 20% da população. Tem outras religiões permitidas dentro do Estado chinês, mas essas são as mais propagadas. Os ensinamentos de Confúcio, extremamente pragmáticos, enfatizam a responsabilidade pelo bem comum, a obediência aos mais velhos. Já o taoísmo, fundado por Lao Tse-tung, é místico e centra-se nos ideais de equilíbrio e ordem com a natureza. Os taoístas repudiam a agressão, a competição e a ambição. E o símbolo deles é o yin e o yang, o bem e o mal. Enquanto Confúcio, ele vai pregar as palavras, mas não vai defender Deus e caráter místico, o Mao Tse-tung, ele vai fazer isso. Ele vai buscar o bem e o mal, mas no misticismo. Em 1974, camponeses chineses que escavavam um poço em busca de água na cidade de Xi'an toparam com uma das mais impressionantes descobertas arqueológicas da história mundial. Um conjunto de estátuas feitas de terracota, reproduzindo em tamanho real os soldados do exército do imperador Qin, ou Xin. O nome dele era Qin Shi Huang, unificador da China. Então, algumas dessas peças já estiveram expostas, no Museu Itinerante aqui no Brasil. São peças em tamanho real, que foram enterrados junto com o imperador. O túmulo do imperador, por causa de uma série de misticismo, ainda não foi aberto, não foi escavado, por acreditarem que ao abrir o túmulo do imperador iam acontecer catástrofes e mortes. Cada um desses soldados, cada uma dessas obras de artes, dessas imagens, eles têm uma fisionomia única, porque representava cada um dos guerreiros. Antes desse imperador que unificou a China, os imperadores eram enterrados com toda a sua corte, então matava as pessoas, os cavalos, para enterrar junto com seu imperador. Este imperador teve um ato de misericórdia, não. Vamos fazer imagens, semelhança aos guerreiros, aos animais, enterram eles comigo. As imagens, as obras, não as pessoas. Então, por isso que ficou soterrado e em 1970, 74, eles acharam essas preciosidades, ainda tem muito ainda a ser escavado. E algumas peças, elas são expostas em alguns países do mundo para apreciação da população mundial. Um dos principais símbolos da China é o dragão. Uma figura composta por corpo de tigre, barba de bode, barbatanas de carpa, que é um peixe, e barriga de cobra. A lenda diz que é capaz de cuspir fogo, convocar o vento, invocar a chuva e voar. Pode ficar tão grande quanto o céu ou tão pequeno quanto a cabeça de um alfinete. É o símbolo da cultura chinesa, desde a antiguidade. Representa grandiosidade, coragem e vigor. Para acessar a nossa atividade na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela
Reveja essa aula, dê o seu like, a sua contribuição, se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED-GV, acesse as nossas redes sociais, SMED-GV. Zai Tian! Tchau, tchau, até a próxima aula!